Olá a todos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um programa abençoado, cheio da presença de Deus, com muita conversa sobre música, sobre louvor, sobre ministério. E hoje eu queria com vocês estar conversando um pouquinho, entrevistando meu querido amigo pastor Warley, ministro de louvor, pastor da igreja Bola de Neve, um camarada muito próximo em que estivemos juntos esse ano que passou. E hoje vamos estar trazendo para vocês algumas dessas memórias, muito louvor, muita adoração e principalmente muita palavra do Senhor Jesus, que com certeza vai edificar o seu domingo. Então fique ligadinho com a gente que está começando o segundo episódio do Momento de Adoração. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Leandro Baza aqui de novo falando com vocês. Vamos estar iniciando o segundo episódio do Momento de Adoração. Uma grande alegria poder estar aqui mais uma vez, para a gente poder ter um pouquinho mais da presença de Deus, conversar um pouco mais sobre o ministério de louvor e principalmente muita música, muita adoração. E hoje, para mim, é uma grande alegria poder estar aqui com o meu querido convidado, Pastor Warley. Pastor, muito bom te receber. Muito Pô, obrigado por ter vindo. uma honra toda minha. Alegria estar aqui junto, Que honrado legal. demais e vamos nessa. Vamos nessa. Feliz demais com o projeto. O Pastor Warley é o pastor da igreja Bola de Neve. E apesar dessa agenda que deve ser tão corrida, eu fico feliz demais que o senhor pôde vir. Glória a Deus. É uma pessoa que eu queria muito e desde que eu comecei a planejar o projeto, eu já tinha a intenção de te chamar para que a gente pudesse estar conversando um pouquinho e Glória a tudo Deus. mais. E aí a gente pôde se encontrar algumas Com vezes nesse certeza. decorrer, né? E tenho certeza que o senhor vai falar grandes coisas aqui nesse Em nome momento. de Jesus. Pastor, queria começar perguntando, fazer uma perguntinha já mais direta. A ideia aqui é a gente conversar bastante, principalmente sobre ministério de louvor e Uhum. sobre o que é ser um ministro de louvor, né? E principalmente dar direcionamento à galera que está começando agora. Então eu recebi, depois do último vídeo, várias mensagens de pessoas que estão formando agora o ministério de louvor ou que já está formado, mas que falta um caminhar ali. Então eu queria saber do senhor como que começou esse seu ministério na parte de ministro de louvor, na parte de canto. Quando que começou esse trajeto até chegar aqui? Cara, é muito doido. Lá em 2018 foi quando eu conheci o Bola, né? Foi quando eu fui pra Bola de Neve. Então, assim, desde criança, cara, eu sempre tive sonho, sempre tive vontade de me envolver com música. Legal. Apesar de não tocar nenhum instrumento ainda, né, comecei, arranhei um pouquinho, depois parei ali, Capaz. mas, sempre foi minha intenção e o desejo do coração mesmo desde menino, estar envolvido com música, cantar. Legal. Já não sei se você já pensou nisso também, Hã. na época do colegial, na escola, você tem aquele sonho de ter aquela bandinha na escola com os meninos ali, fazer aquele show na Sim, escola, por tocar um rock and coincidência roll na escola. por coincidência a última ministra que veio aqui, a Sara, né, do primeiro episódio, ela falou exatamente isso. Falou que apesar do ministério se imaginar que o canto começa na igreja, ela começou no coral da escola, Aham. né. Legal. E sempre foi essa vontade de ter a minha bandinha, rodar o mundo tocando rock and roll com o pessoal, sempre gostei de rock desde criança. E, cara, quando eu comecei a entender a ter uma maturidade melhor para questões espirituais mesmo, ser um pouquinho mais maduro na fé, na caminhada com o Senhor, assim, esse desejo começou a ficar maior e Legal. voltado para começar a atuar nisso, a querer estar inserido no Sim, ministério de adoração, de louvor, né, sim. da time de adoração da igreja para servir. Só que como eu nunca toquei nada, cara, a minha aquele pensamento assim: "Nossa, mas eu não toco nenhum instrumento, não sei tocar violão, não sei tocar guitarra, não tenho dom pra tocar bateria", mas queria estar ali. Então eu comecei a observar bastante. Então Legal. eu vi o pessoal do louvor tocando, cantando, eu falei: "Cara, meu sonho era estar ali". E cara, aquela voz de taquara rachada, nada, não entendo até hoje não entendo o tom, até nada. É isso, é o Espírito Santo mesmo. E eu acho que é assim com todo mundo, né, porque comigo mesmo, eu já sabendo tocar um pouquinho, foi a mesma coisa. Era olhar no ministério de louvor lá em cima, vendo a galera cantar, tocar e pensar: "Nossa, será que Aham. um Será que dia um dia dá Deus, pra será que um chegar dia eu vou lá?" estar lá? Será que um dia eu vou estar aqui? Deus, eis-me aqui, quero estar aqui. Ai, ai. E o senhor sempre foi da igreja Bola de Neve ou o senhor já pertenceu a outros ministérios? Cara, eu sou pentecostalzão raiz, Olha. a bola de neve também é pentecostal, mas assim, eu cresci na assembleia, cara, cresci na Ah, assembleia.
Que legal. E aí depois eu fui pra igreja mais tradicional, que era a Igreja da Graça, Sim. passei por outras igrejas, assim, Então também, temos sabe. isso em comum, porque eu vim da Assembleia também. Aí, ô glória, vai pegar fogo daqui a pouco Assembleiano aqui. aqui. Daqui a pouco a gente solta um corinho aqui. É, não. Na Assembleia que eu pertenci, eu sempre tive vontade de participar também do Ministério de Louvor, Uhum. né, de estar engrenado com isso. Mas o engraçado é que lá era uma orquestra, não era nem um A ministério de banda, louvor, né, era uma orquestra gigantesca, era gente, fazendo sopro, fazendo instrumentos clássicos e tudo. saxofone, violino, É, coisa mais bizarro. linda. E eu admiro muito quem consegue, Aham. porque mesmo sendo professor e com o tempo sempre tentando pegar alguma coisa, sempre tive dificuldade em aprender instrumento, assim. Eu tinha vontade de pegar saxofone, mas é um desafio, eu admiro quem consegue. E nesse tempo de início de ministério, né, quando o senhor chegou, entrou realmente na banda, começou a cantar, tem alguma música que te lembra essa época? Tem algum louvor que começou essa época e te lembra? Até hoje, cara, quem já pisou no Santo dos Santos, É mesmo? né, acho que todo adolescente tem aquela fase de você dar uma mancada, assim, e se esfriar, É, ou sair pra curtir o mundão, ou você pode até estar dentro da casa de Deus, cara, e também você tá perdido lá dentro. é verdade. A gente costuma falar da dracma perdida, mas tem muitas dracmas também perdidas que estão dentro da É casa, e verdade a gente mesmo. não muitas das vezes não repara nisso. E eu fui uma dessas, sabe, perdido dentro da casa, perdido dentro da casa do Olha pai. só. E por esse sonho de sempre estar lá, cara, Deus me cobrou muito um posicionamento. Acho que a grande dificuldade acho de hoje, cara, acho que é essa. A gente quer viver, um negócio, quer estar lá, quer exercer, quer fazer, só que muitas das vezes nos falta maturidade, É verdade. posicionamento e o que mais exige depois, que é santidade, que é leitura, devoção, vida com Deus. Sim, com certeza. E esse tipo de, eu não sei se é essa a palavra, mas esse tipo de perseguição ele tem com todos os cristãos. Mas eu acho que a turma do ministério de louvor é um pouco maior, não é? Uhum. Parece que pelo músico ser uma pessoa mais sensível, e o músico o cantor ser uma pessoa mais sensível, eh, dá a impressão de que às vezes o inimigo, tenta muito mais esse grupo de pessoas, de jovens, muitas vezes jovens. Mas eu também acredito que é justamente passando por essas coisas que cada dia mais você se torna um ministro melhor, Com cada dia certeza. mais se torna um servo na obra de Deus Sim, melhor, porque você aprende que o valor do que você está fazendo é totalmente para Deus, né? Deus dá o dom e tudo que você faz é para Ele. com E certeza, sai um pedacinho dessa? com certeza. Vamos lá. Vê se esse som tá bom. Ela é em ré, eu acho. Ah, show. Eu me rasgo por inteiro. Eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos.
Cara, foi justamente isso, essa letra me acompanhou durante muitos anos. Amém. Eu queria exercer uma coisa, eu queria ser uma coisa, mas por estar perdido, essa música foi muitas das vezes Sim. a minha oração e foi onde Deus ele tratou meu coração E literalmente. não é à toa que é um dos louvores mais congregacionais, porque você louva e todo mundo louva. Lá na igreja eu tenho, acho que é mania de ministro. Lá na igreja eu tenho a mania de, quando eu puxo um louvor assim, né, eu dou o começo, aí eu canto: "Eu me rasgo". A A igreja igreja veio, vem, eu parei. Eu já nem canto mais, eu deixa o já Espírito Santo abandono fazer o aqui, resto. deixa o Espírito Santo fazer o resto. E tem alguns louvores que são congregacionais dessa forma, e fica, e não para, né, não some. Um grande exemplo disso é Grande, né. "Queremos o teu nome". Olha quanto tempo que faz esse louvor e ainda assim, geração a geração, todo mundo canta, todo mundo louva. E ainda bem, porque é um dos louvores mais lindos de gratidão a Deus que eu já ouvi, Uhum. né. E parece que sempre vai ser atual, né. E sempre parece que é atual. Eh, Vamos puxar um pedacinho dela? Vou começar aqui e o senhor entra. Grande é o Senhor e o digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. É isso aí. Dois pentecostal não dá certo não, ainda agora daqui a pouco aqui vai começar a virar. O corinho já chega. O senhor também é um dos maiores exemplos que eu já vi de pregador, Que né. isso, cara. A primeira Pô. vez que a gente se viu, não foi bem se viu, a primeira vez que eu vi o senhor, que eu não lembro se a gente chegou a conversar nesse dia, mas acho que faz um ano e meio por aí, na conferência Céus e Terra, lá na minha igreja, no Vida na Palavra. O senhor foi lá, e foi um dia incrível, porque alguns louvores que o senhor cantou eu conheci pela primeira vez, já estava bombado, mas eu fui conhecendo pela primeira vez lá, e tive que pregar. E o senhor prega muito bem, Deus tem Glória a com certeza Deus. te usado grandemente nessa Amém. parte. Mas eu queria saber se o que que veio primeiro? Se veio essa parte de ministério de louvor ou se veio a parte de pregação? Aí que tá, a gente estava lá no em 2018, né. E aí, cara, eu queria muito fazer parte do ministério de louvor, aquela admiração, querendo estar, e Deus ele começou a me cobrar um posicionamento. E cara, eu lembro que na época eu lutava profissionalmente no Rio, era atleta lá, Olha só, e aí quando eu findei meu contrato, eu fiquei desempregado, eu fiquei sem trabalhar. Eu já servia na igreja, servia tudo, eu servia no ministério chamado Atalaia. O olha só. Atalaia é um segurança da igreja, é um policial da igreja, ele faz tudo, É, tudo. E como eu tinha a chave da igreja, eu tomava conta dessa parte, da segurança, logística, apoio da igreja. Eu tinha a chave da sala do pastor também. O que que eu legal. fazia? Cara, eu não cantava nada, não conhecia tom, não conhecia mal as letras inteiras, mas aquele ardor, aquele negócio queimava dentro de mim, cara. Chamado, né, cara? Deus Claro, Deus chamando e trabalhando. com certeza. E aí, eu lembro que eu ficava na sala do pastor. Cara, isso foi durante uns 2 anos. Pra você ver, 2 anos. Dentro da sala do pastor, eu lembro que eu apagava a luz ali, e a sala do pastor durante muito tempo foi o meu secreto. E eu ficava ali, cara, eu imagino se alguém tivesse entrado ali, tivesse ouvindo, falar: "Que tem um louco aqui dentro aqui, cara". Sim, Gritava, cantava, todos afinados, daquele jeitão, e orando. E ali Deus começou a me ministrar muitas coisas, cara. legal.
muitas coisas, ministrar, depositar, eu comecei a guardar aquelas palavras e me mover através delas. E aí eu lembro que teve um acampamento de carnaval. Sempre quando chega a data de carnaval, isso é muito especial, porque foi a época que eu entrei, eu conheci a Bola de Neve, que é a igreja que eu tô até hoje e sirvo, Bacana. e quando eu entrei no ministério de louvor. E aí eu comecei a me mover, então foi tão maravilha, Deus, então vamos mover através disso que eu preciso fazer, entrar numa aula de canto, porque eu não sei cantar. Eu tenho sonho, tenho desejo, mas não sei cantar, não sei tocar instrumento algum. E aí eu lembro que eu estava uma vez aqui em Itajubá, eu não tinha ido embora ainda não, eu vim passar as férias aqui, em dezembro. E eu sempre gostei de fazer caminhada, botar meu fone de ouvido e caminhar. Eu lembro que eu estava passando em frente ao Ceasa, e eu ouvi a voz nitidamente do Espírito Santo falando no meu coração assim: "Se eu te depositasse esse dom hoje na sua vida, você cantaria para mim ou você cantaria para o mundo? Na Olha só, onde você estaria?" E eu lembro como se fosse agora, quando veio o cara. confronto, né. Aham. Eu lembro que eu parei, acho que uns 5 segundos assim, eu parei, eu olhei pra frente e eu falei assim, eu não respondi nada, mas eu guardei aqui dentro de mim, eu falei assim: "Eu não tô pronto. Eu preciso ainda amadurecer, porque eu sei que eu entendo que o louvor, cara, eu não posso, o papel do ministro é esse, é conduzir a igreja até onde o Senhor está. Com É certeza. conduzir a igreja em adoração até a sala do trono, o santíssimo lugar. E eu não posso conduzir alguém num lugar que eu nunca tive e que eu não conheço. Então eu tinha aquele temor, eu sabia disso. Então eu falei, cara, me preciso amadurecer. E foi onde eu comecei a estudar. E o secreto lá rufando, cara, rufando, rufando. Até que chegou no acampamento de carnaval, teve um mover lá, pregaram sobre adoração e intercessão. Tem tudo a ver também. Claro. E aí eu lembro que a pastora que pregou nesse congresso estava regional inteiro do Rio de Janeiro, e ela falou assim: "Quem aqui gosta de cantar, que tem o sonho, o desejo de estar no ministério de louvor, que tem vontade de tocar alguma coisa, mas não toca e não canta nada, você tem só esse desejo?" Cara, eu falei: "Foi pra mim aquilo lá". Deus manda o desafio, né. Aí ela falou assim: "Vem aqui pra frente, nós queremos orar por você". E a galera da igreja já sabia desse meu desejo. Sempre quando tinha célula, tinha alguma coisa, eu ficava naquele cantinho tentando imitar uma segunda voz ali, cantar daquele jeitão. Então o pessoal já Sim. sabia que me movia naquilo. E, e aí que eu lembro que ela chamou, eu não fui, e uma irmã do louvor da igreja me empurrou. E aí eu caí na frente de todo mundo assim, aí eu falei: "Ah, não tem como fugir agora". E aí eu fui, ela falou assim: "Agora eu quero que todos os ministros de louvor", e lotou na frente, assim, de muita gente. E gente que estava desviada, gente que nunca mais tocou na igreja, gente que tocou e parou, gente que não tocava nada, que não A cantava galera. nada. E foi tão assim, o espiritual foi tão forte, cara, o ambiente profético que estava ali naquele dia, que ela falou assim: "Agora todos os ministros de louvor vão vir aqui e vocês vão impor a mão sobre esse pessoal, vocês vão orar para ele. Meu Vocês, Deus. ministros, vocês vão declarar, profetizar e liberar palavras proféticas para eles". E, cara, deu 2 segundos, eu não vi mais nada. Eu sei que tinha uns 5, assim, aí o pessoal da minha igreja veio tudo em mim, começou a orar, começou a declarar, e muitas coisas têm se cumprido hoje. Glória a Eu lembro Deus. disso que a gente sabe quando é Deus que ministra e fala, que aquilo tá tudo dentro de você nunca mais você esquece. E, Sim. cara, foi tão surreal que as pessoas que estavam do meu lado, ela vinha assim, ela pegava um, ela tirava o baterista que estava no louvor, ela colocou o menino da bateria, pegou um, colocou no violão, colocou um na guitarra, e, cara, o louvor começou ali do nada, até arrepio. Começou a O fluir, louvor né. começou a fluir, aquele pessoal que não sabia nada, você viu o Meu tamanho do Deus. poder de Deus. Glória a Deus. E daquele dia em diante eu falei assim: "Eu vou conversar com a minha pastora", porque a pastora era líder de louvor. Sim. Eu falei: "Eu vou conversar com ela, vou entender". E aí foi, aí ela me deu um tempo de oração, de jejum. Aí eu lembro que eu cheguei um dia para o ensaio, para acompanhar o ensaio, e eu comecei a treinar muito segunda voz, como eu não sabia cantar, Legal. e aí ela passou os louvores, ela falou: "Sobe aqui, vem cá, cantar comigo aqui". Aí ela falou assim: "Vai lá, pode mandar um louvor aí". Eu falei: "Não, já ouvi a senhora cantando já tirei aqui a segunda voz, eu vou acompanhando". "Não, Deus mandou você subir para Olha você cantar só. a primeira voz". Eu falei: "Não, mas já saiu o back". Ela falou assim: "É para você cantar a primeira O voz". o famoso os planos de Deus é maior do Aham. que os nossos. Falou: "Deus te mandou cantar a primeira voz". Eu lembro que eu cantei Fogo em Teus Olhos, aí, cara, foi assim, eu senti como se uma jarra de água gigante despejasse dentro da minha boca. Legal. E daquele em dia em diante, da noite para o dia, assim, eu comecei a cantar, coisa que eu nunca tinha vivido. E aí Deus começou a me lembrar: "Lembra dos 2 anos atrás, no secreto? Aquilo que é gerado no secreto, no público agora começa a exercer, começa a fazer o que eu depositei, só continua nesse caminho de maturidade, buscando, na Glória a dependência, para não Deus. gerar vaidade". E graças a Deus estamos aí na graça e na misericórdia até hoje. Não, até hoje não sei, assim, como eu vim parar no ministério de Sim. louvor. Eu sei que começou naquele ardor e Deus ele preparou e estamos hoje até aí. Então, o ministério de louvor veio primeiro do que a Veio. palavra. E o senhor acha que um interfere no outro, de alguma forma? Mudou totalmente hoje. É? Eu era uma coisa só ministrando louvor, né, na época ali o diácono, o presbítero, ele ministrando louvor na igreja era totalmente um pensamento e uma forma de Sim. preparar, de se preparar. E hoje na palavra e na missão pastoral, hoje no ofício pastoral mudou completamente. Legal. Hoje eu tenho buscado assim, o que que Deus que ele quer ministrar para a igreja.
e que Deus ele quer trazer para a igreja através da palavra. E através da palavra, daquilo que Deus ele quer falar com a igreja, aquilo que ele falou e ministrou no meu coração, é onde eu busco os louvores ali para linkar as duas coisas. Bacana. E aí que tá o barato. Essa fogo nos teus olhos é eu ainda tenho Isso. fome. Ela sai um pedacinho? Sai em mi. Mi maior? Fica normal mesmo. Eu ainda tenho fome. Esse tom? Mi maior, tá mi maior? Tá no Mi menor. Quer que eu aumente? Sobe um pra ver. Vamos subir mais um pouquinho. Baixar mesmo. Vou Baixar a vez? Vamos mandar, vamos. Pode ser só um refrãozinho só pra gente relembrar. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Aleluia, é isso aí. Ela ouviu uma vez só. Teve uma cantata lá na igreja. E aí o coral cantou ela. Aí ficou muito legal a divisão de Benção. voz e tudo, muito legal. E o senhor comentou sobre a segunda voz, né? Que você tinha tirado pra fazer back. É algo que o senhor também tem facilidade ou normalmente o senhor canta mais Foi na onde- primeira mesmo? Foi onde começou. Então eu comecei a ouvir muito louvor, eu comecei a ouvir louvor disparado, e eu comecei a me guiar até a facilidade para começar a cantar mesmo assim, Sim, fazendo sim. segunda voz. Legal. E foi onde começou mesmo. E o senhor já atuou então como backing vocal? Já Legal. foi onde eu comecei. Legal. E aí foi tão doido que a minha caminhada, a minha jornada dentro do ministério congregacional, dentro do louvor mesmo, sem ser a parte de cantar, foi na pandemia. Ah. Chegou a pandemia e aí o culto começou a ficar mais assim, enxuto. E o pessoal todo com medo de sair de casa, com medo de estar aí pra servir, pra estar na escala. Quem que sobrou foi o Arlen. Então a pastora joga o Arlen em tudo quanto é tipo de escala. E cara, sem saber nada, noção de tempo, de tom. Foi ali trocando o pneu, enchendo o pneu e dirigindo o carro. Foi aprendendo ali na marra com o pessoal, bacana. os meninos me guiando, me ajudando. E é onde fui treinado. Então foi na Sim. pandemia. Então todos os cultos online, eu tenho esses vídeos até hoje, no meio das misericórdias. Alguém vê aquele negócio, meu Deus do céu, a galera sai correndo. Então assim, foi na pandemia. E aí eu Sim. comecei a servir nos cultos online, onde eu comecei a aprender. Aí foi Legal. até voltar aos cultos com a igreja mesmo, Legal, e legal. começar a ter aquela experiência com a igreja ali, aprender a me mover, a nuvem se mover ali de acordo Sim. com o Espírito fluindo dentro da igreja. Glória a Deus. Queria lembrar um pouquinho agora como quando a gente. É bem ainda de novo quando a gente se conheceu, né? Que repetindo, eu acho que foi quando eu te vi. Que foi quando o senhor foi lá, faz 1 ano e pouco, acho que quase 2 anos até, inclusive. E eu comentei que naquele dia eu aprendi muitos louvores que talvez já estava até na época bombado, mas que pela primeira vez que eu ouvi ministrar. E um desses me marcou muito, porque depois eu tive a oportunidade de tocar ele num evento lá da igreja, e ô musicazinha difícil, que é Moisés. Ó! Eu lembro certinho do senhor cantando Moisés. Estava até conversando com a minha esposa hoje, né, que o senhor iria vir e tudo mais, e ela lembrou: "Pede pra ele cantar Moisés, pede pra ele cantar Moisés". Eu Maneiro. falei: "Vou pedir". Será que saiu um pedacinho dela? Vamos lá, vou tentar um O senhor pouquinho canta rouco. o senhor canta Vamos lá. original? Aham.
escravo fui, sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Da Babilônia escravo fui, jogado em covas de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, eu sou livre. Muito bom, muito bom. Tem que estar guitarrona, aí a Então. garganta deslancha. Que música absurda. Cara, essa música hoje faz parte do repertório. Aonde a gente vai, eu com a pastora ministrar, tem que ter o Moisés na celebração ali. Top, top demais. É, essa música Moisés, né? Ela me lembra duas coisas quando eu escuto. Ela lembra primeiro, vocalmente ela é muito trabalhada. Eu acho muito legal essa dinâmica que o Fernandinho criou pra ela. E instrumentalmente, então nem se fala, né? É igual você mesmo acabou de comentar, guitarra, bateria, as pausas, o backing depois no Moisés, muito louco. E as músicas do Fernandinho normalmente tem um pouquinho isso. E nas vezes que a gente se encontrou, já louvou outras vezes o Fernandinho. Filadélfia, pô. É um cantor que o senhor usa sempre como uma referência, principalmente para poder buscar louvor pro culto, ou não, só tem um ou outro que gosta? Cara, é a minha referência musical até hoje, É? Fernandinho. Comecei ouvindo Fernandinho, Legal. comecei a treinar ouvindo Fernandinho, e o pessoal brincava, me zoava, chamava de Fernandinho no Rio. Ah. Quando eu comecei a cantar, cantava que parecia que tinha um ovo na boca. E aí eu comecei a imitar depois pra brincar, e o pessoal começou a chamar de Fernandinho. Bacana. Então, assim, é porque eu acompanho o ministério dele também, sabe? Então, assim, musicalmente, a gente vê que é Bíblia cantada. É Então, verdade. eu tenho muito disso, eu olho muito pela letra. É importante a gente cantar, assim, pra igreja, às vezes, o Espírito Santo ele tá se movendo, as músicas que estão sendo lançadas, que tem ministrado muita gente também, Sim, mas claro. principalmente a letra, cara. E a gente vê que a letra dele é cristocêntrica, é bíblica, e eu me movo muito nisso, sabe? Então ele me ensina muito até hoje. Sim, Você com vê que certeza. Nível Soares, Fernandinho, esse pessoal das antigas, você vê que desde os anos 2000 até hoje eles estão no mesmo lugar ainda, É. e só voando, inspirando a gente, que é a nova geração, né? E até hoje estão aí. Azaf E Borba, Ademar, como você falou aí. e louvores que, assim, não envelhecem. Não Uhum. envelhecem. Até hoje são cantados e, como eu disse aquela hora, se louvar, a igreja inteira Você louva. puxa a primeira frase, a igreja vem junto, o Espírito Santo ele começa já a mover no É. restante ali. Eu, por exemplo, eu gosto muito de na ceia louvar, dos pecados que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Não tem como. São louvores Demais. que não envelhecem. Bom demais. E tudo que você E puxa. Acho que o Fernandinho ele é uma enciclopédia para
todo pregador, você pode colocar É. qualquer tema de palavra que Que você vai tem uma puxar um música. Fernandinho e tem uma música que combina e casa com a palavra Aí, no ó. final. Salva a gente pregador Então demais. já fica aí até a dica, ó. Foi puxar uma música pós-palavra, abre a playlist lá do Fernandinho no Spotify. Eu lembro que a primeira música que eu cantei no louvor, quando começou a pandemia, as lives de culto ali, eu comecei a ser inserido na escala de louvor. Eu lembro que a primeira que eu cantei foi Não Mais Escravos, Não aquela mais escravo. Escravo do Medo. E é uma música que me acompanha no início da trajetória como ministro também. E aquela Todas as Coisas Cooperam. Todas as coisas. É a tradicionalzona dele, né? Onde você puxa assim, até gente que não Que congrega em igreja, não participa de igreja, você puxa essa música, a é pessoa verdade. conhece. Que inclusive, a Sara, que esteve aqui da última vez, puxou ela. Ela falou que gosta de, pelo tema mesmo e pela letra, juntar ela com o Sublime. E fica Olha que bonito, top, fica legal. bacana. Escravo do Medo. Sai um pedacinho? Vou colocar a letra aqui, uma colinha aqui, quer ver? Eles estão confortáveis? É o outro. Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. É o que a gente falou, né? Não tem como. Todas muito boas. Uma coisa que eu com o senhor tem. Eu com você, ó. Chama de senhor não. Uma coisa que eu e você temos muito em comum é, pelo menos, não sei se é um costume, mas pelo que eu já vi, né? É o fato de estar sempre louvando e cantando junto com a companheira do lado. Isso aí é É inegociável, de cara. lei. Minha esposa, meu tesouro, minha pastora, ela Aí, ó. é absurdo, cara. O profeta, ela se move no profético, assim, de uma coisa linda Glória a de Deus. ver, sabe? Ela não gosta que eu falo muito, não, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, cara. Prega melhor do que eu, ministra né? melhor do que eu, canta melhor do que eu, é mais sensível à voz do Senhor do que eu. Eu até brinco com a galera lá, não deixa muito a pregar, não. Senão toma meu lugar, eu fico sem posto lá, Senão eu perco meu fica lugar. sem. Aí, ó, Rafaela, esperamos você aqui também, hein? A Pastora próxima Rafinha. vez eu quero você aqui, pastora. E o senhor acha que a dinâmica de cantar com a sua esposa funciona melhor pela ligação que vocês têm, pela possibilidade de ensaiar mais, do que alguém, por exemplo, de fora, ou não? Cara, é assim, por ser casal, né, é uma só carne, é mais vai daquilo que a gente vive. Tudo que aquilo que a gente gera em casa, aquilo que a gente sempre conversa, que a gente Sim, tira dúvida um com o outro, aquilo que a gente sim. estuda, ora, e cara, é certeiro. Deus ele ministra e quando a gente chega no louvor assim, casa. E você vê que é a mesma coisa. A música pode ser um estilo diferente, ela tem um estilo mais dela de adoração. Eu já vou naquele negoção gritado que a galera vê, já começa a orar, começa a cantar, já começa a orar em língua, já começa a profetizar, expulsar demônio, aquele Já negoção todo. mistura tudo. E ela vem com aquele ambiente assim de adoração, aquela Legal, trazendo legal. a presença, assim, mudando a nuvem no ambiente assim.
mas você vê que junta, cara. E aí quando a gente vai ver num culto, na nossa realidade lá, você vê que a intercessão lá na escala começou orando aquilo, a gente veio desde a abertura do culto, aí começou o louvor e quando eu vou pregar, tudo a mesma Sim, coisa, é um propósito só, sim, um caminho só. sim. Então pra mim é muito mais fácil. Lá, quando eu vou ministrar com a minha esposa, né, eh, ela ajuda muito justamente porque ela conhece um pouquinho da dinâmica do jeito que eu gosto de estar Uhum. ministrando. E numa dessas, se acontece alguma coisa ali, eu preciso orar ou algo assim, ela já assume a bronca, vai pra Mesma coisa, cima. mesma coisa. E assim que é bom, né, é bom que um back além de dar um apoio, esteja preparado ali para caso o ministro precisar. Então se você é um backing vocal, eu tô começando, muito mais do que cantar, muito mais do que isso, é você estar pronto e preparado para poder auxiliar em qualquer pedaço que precisar. E às vezes pode acontecer. Esses tempo atrás eu estava com uma infecção de garganta que durou umas 2 semanas. E tentei de todo jeito ver se eu conseguia dar um ajuste, mudar para outra pessoa, algo assim, não deu certo. Rapaz, tive que ministrar com a garganta gritando e graças a Deus a Gabi, minha esposa, e a outra Beck, Mari, que estava junto comigo, assumiram a bronca lá. Olha só. Eu mesmo quase não louvei. Deu igual aqueles cantores sertanejos que hoje em dia falam: "Só vocês", e deixa o pessoal Aham. cantar. Deixa a igreja Deixa só a as igreja sozinho, vozes, só as só as vozes. vozes, a igreja deixa a igreja lá. Ai, ai. E isso é bom. É bom que a equipe de louvor esteja o tempo todo sincronizada ali, não só os cantores, mas os músicos também, para entender o que o ministro está querendo fazer. Hora de subir, hora de descer, a hora de Comunicação crescer a no altar comunicação. é essencial, cara, é 100%, importante. com certeza. Eh, Gostaria agora de falar um pouquinho sobre estilo musical. Deu pra ver que o senhor gosta de rock, Oh, deu pra ver que é uma sempre. paixão, não só por isso, mas pelos momentos que a gente já passou junto. Aham. Mas eu queria saber se tem mais algum outro estilo que o senhor gosta muito, que coloca lá no carro pra tocar e manda ver, ou se é mais rock mesmo? Cara, por eu ter vindo da igreja, assim, pentecostal raiz mesmo, desde criança, é impossível você não colocar a antigueira ali. Lauriette, Olha! Aline Barros, essa Legal. galera da antiga, assim. Então, às vezes, sempre quando eu tô viajando, quando eu tô trabalhando na estrada, assim, no carro, o carro ele vira ali tudo. Ele vira estúdio, ele vira gabinete, o carro vira quarto de oração. E aí eu sempre tento colocar uma das antigas ali cara, sempre pra lembrar de onde Deus me tirou. Sim, Sempre sim. quando eu tô, assim, o momento entre eu e Deus, eu sempre tento colocar uma música, assim, antigueira, das minhas raízes, da onde eu vim, da onde eu fui cuidado, da onde eu fui ensinado. Legal. Eu sempre lembro de onde Deus me tirou, aquilo que Deus fez, aquilo que Ele tá fazendo. Então eu gosto demais, cara. E qual assembleia que o senhor veio, se eu puder perguntar? Aqui em Itajubá é da Missões, ali em frente ao Ceasa ali. Ah, legal. Cresci ali, Olha fui só, batizado ali. Missões. Um abraço aí pra Assembleia de Deus Missões. Glória a Deus. Eu vim da Madureira, Madureira. Assembleia de Deus Madureira. Aqui era aqui onde é o Gflix hoje, Isso, eu lembro. exatamente. Aí depois a sede passou a ser lá no Novo Horizonte, que era onde eu morava. Uhum. Então aí eu comecei a Cara, frequentar foi lá. uns anos, assim, maravilhosos. E tem algum louvor dessas antigueiras que o senhor gosta mais? Tem, cara, palavras da Lauriette, sabe que nós sai? Rapaz, eu ia falar ela. Aí, ó, Eu glória a ia falar Deus, ela. aí, Eu já ó. tinha pensado nela que eu passei depois do senhor. Eu fui esses dias, vou contar esse trechinho, eu fui esses dias lá na igreja. Já tinha acabado o ensaio e tudo, a gente Aham. teve um espaço até a hora do louvor. E eu comecei a puxar ela lá e alguns irmãos começaram a ouvir, a galera lá do louvor tal, achou bonito, elogiou, mas não conhecia. Olha Não só. achei uma pessoa que conhecia. E eu fiquei tipo, tá faltando raiz, tá faltando. Mas é sério, eu ia falar palavras também. Cara, é maravilhoso. Tem um irmão na igreja lá, um diácono, que ele é ministro também, ele sabe que eu amo. Aí sempre quando tem oportunidade numa torre de oração, numa torre de adoração ali, Que ele legal. vai lá e ele manda ela. E aí já desparrama no chão, já deita, começa a E chorar, eu e não o sei Espírito como Santo que é começa a eu não ministrar. sei como que esse louvor não é mais louvado, deveria estar continuado, né. A letra dela é, cara, é uma oração do âmago ali, da É, alma da pessoa. eu anotei ela. E principalmente de um ministro, a E de um letra que ela ministro, fala, o principalmente. refrão dela, é É principalmente pra quem verdade. serve. Vamos passar um pedacinho? Vamos lá. Esse som tá bom? Acho que vai. O senhor começa e na volta eu já vou Vai lá. entrar também. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos
em meio às tribulações. Ele ouve os gemidos do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Embarga a voz. Embarga a voz. Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença em meu ser. Eu sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás nesse lugar. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom achar um Oh, parceiro assembleando. nossa, essa aí até embarga, cara. Essa aí vai até metade, depois da metade é só choro abaixo. E falando de rock, não poderia esquecer dos eventos de rock que a gente participou E juntos. tá chegando mais aí, hein? E tá chegando mais aí. Márcio pode preparar que tem Filadélfia na pista aí. Ai, ai. E o primeiro, né, que a gente participou junto foi a gravação da banda Excellence. Um abraço pra Excellence, um abraço pro Natan, Fernanda, a galerinha toda lá. turma toda, todo mundo. Maneiro. E foi um dia muito marcante. Queria saber como é que foi Foi. pro senhor receber esse convite, participar. Ali Deus realizou meu sonho, cara. É, Eu falei assim, eu não sou da banda dos caras, os caras tudo profissional, tudo ali hard na guitarra, no baixo, na batera. Conheço os meninos da antiga já, o Fernando foi meu líder, pô. O Fernando foi o primeiro cara que me acompanhou que legal. espiritualmente, o cara que me encaminhou ali, me ensinou a andar no comecinho ali, engatinhar. Então amo ele demais, Fernando, beijão, sou lindo! E foi a primeira vez que o senhor participou de um evento de rock? Foi, de rock foi. Que legal. Ali eu ainda tremi na base aquele dia ainda, porque eu falei assim, caramba. E foi aquele negócio, os caras são profissional. Entra aí, o tom é esse aqui, a música é essa aqui, já vai. E já vai de uma vez. 3, 2, 1, let's go. E foi. E foi ali que a gente se conheceu, tava Sim, no teclado ali. Foi mesmo. A gente teve o primeiro contato, foi ali. Foi. Eu recebi esse convite também. Admito que o rock não é uma área onde eu tenho o costume de Aham. estar, mas depois daquele dia deslanchou. Que Foi. aí foi aquele dia, depois foi Rock and Roll no Céu,
Teve algumas ministrações do Jean lá na igreja também, né, o Jean, Aham. sensacional. É maravilhoso também, cara. E aquele dia me marcou muito, porque a maioria das canções que eles cantaram, tudo pesadíssimo, oficina, top demais. E no final, que foi quando o senhor veio, quando você veio, já que eu pego. No final você trouxe Ó, um suquinho aqui. e eu pensei: "Não, vai vir um Fernandinho, vai vir alguma coisa assim". Veio worship. Eles botaram pra ministrar, pra dar uma apaziguada no evento ali. Olha só. Com rockzeira pauleira ali, animal, somzão rolando, e o Carrafa assim pulando, curtindo ali. Aí eles pediram, cara, no final entra, canta uma que Ruge o Leão ali, que tem uma pegada mais Sim. progressiva ali, mas faz uma de adoração depois, pra dar uma ministrada no evento, pra dar uma Foi a primeira vez que balanceada eu ali. vi um worship transformado em rock. E heavy E metal. ficou legal, Foi, ficou bom. Colossenses, né, suas linhas de Colossenses, a amor, linha de Beth Hop. amor. Falei: "Cara, nem eu acreditei que saiu aquilo lá, cara". Eu vindo naturalzão ali, do jeito que eu tô acostumado a fazer na igreja, de repente a bateria, a guitarra pesada em cima, eu falei: E o "Vixe, som dos caras é ficou animal. bom O isso". som deles é insano. Glória a Que Deus Ruge o pelos Leão meninos. sai? Vamos lá. Esse som tá bom? Faz uma baixa lá, ver se eu consigo soltar mais. Abaixa. Acho que foi esse tom que saiu lá. Acho que foi isso mesmo. Pode ser, vamos lá. Um pouquinho a garganta ruim, vamos lá. Sobre um trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Bem metalzão, bem pesado. E a outra foi Colossenses, né? Foi Colossenses, aquela me pegou porque foi no original da menina, cara, do F-Hop. Aí eu falei: "Meu Deus do céu, me ajuda". E aí foi, cara, Aí foi fecha daquele o olho jeito ali, mesmo. põe o pernão na frente, solta, Ixi. deixa sair, e a galera cantou junto, foi maneiro. Será que Acho que sai o pessoal pedacinho dela assustou. também? Vamos tentar ela, vamos tentar. Vê se esse tom tá bom. Quer puxar? Pode puxar com o companheiro. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e trono são teus, e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu viver. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o
sangue santo costurou Cristo em tuas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter. Muito bom, muito bom. Glória. Essa mudança, né, de estilo musical, transformando em canções de adoração em outros estilos, hoje em dia é algo muito comum de acontecer, né? Não é tão diferente. Antigamente eu não ouvia tanto isso. A maioria das canções sempre mantinha do jeito que estava mesmo. Mas aí vem o segundo evento que a gente participou, que foi o Rock que Rola no Céu. Que evento incrível. Esse aí foi, cara, aquele dia ali eu falei, Deus, pode voltar hoje que já casei, já ministrei, já preguei, já toquei com a nossa bandinha aqui de rock and roll aqui pro Senhor ainda. Pode voltar que tá tudo Tá certo. tudo certo. Foi aí que veio a Filadélfia, ou não? Já tinha antes? Foi lá, foi ali. Foi lá? Foi pro evento. A gente Que tinha só legal. o projeto, a gente só orou, Deus deu o nome e juntou ali os Power Rangers ali pra salvar a gente ali. Se quiser já mandar um E abraço aí foi. pros meninos. O Luizão, tio Lu, batera, o Charles da guitarra, o nosso bassman aqui, e o Gui que ajudou a gente no teclado E o também Gui que aquele ajudou no dia. teclado. Foi incrível, que dia, Foi, cara. nossa, sensacional. Foi minha primeira experiência também, assim, com um rock voltado pro cristão, com várias bandas, assim, pela primeira vez. E isso eu achei muito legal. Todo mundo lá, aprendi vários louvores novos, né? Pô, Os eles tocou Metal Nobre, cara. Pra Metal você ver Nobre. que coisa das antigas. E foi o que eu tô querendo dizer com isso antigamente eu não via muito um louvor sendo mudado de estilo, Uhum. mas a gente louvou aos pés da cruz, da Oficina. Foi, cara. E aí passou aos pés da cruz do Kleber Lucas pra Oficina. Eu ouvi aquilo lá tantas vezes. Eu falei: "Que coisa incrível, que coisa maravilhosa". Cara, foi muito maneiro. Oficina é sensacional, né? O senhor quando escolheu essa música, já conhecia há muito tempo? Tem uma intimidade legal com essa canção? As músicas que eu escuto, né, É? assim, fora do culto ali, quando eu tô off do meu tempo de adoração, de oração devocional ali, é o rock and roll no Tem o costume fone. de escutar a Aham. Oficina G3? Cara, curto demais. Mauro Henrique, né, hoje Mauro não tá mais Henrique. no Oficina G3, mas é as 2 referências, né, Fernandinho e Mauro Henrique. O Mauro, acho que todo sonho de ministro é cantar igual o cara, que o cara ele faz, acho que todo tipo de técnica vocal que existe no É mundo e absurdo, que não é existe, o cara absurdo. faz. Parece que ele é um extraterrestre. Então o cara ele é absurdo, cara. Desde as mais, assim, mais tranquilas do Oficinas ali, até a hardzona lá em cima que Sim. faz o drive ali, E eu lembro que teve também, eh, Naves Imperiais. Uhum. Absurda também. Que música Foi boa. top. Eu lembro certinho até hoje, como se fosse hoje, da cena da gente no carro, você me mostrando ali as músicas, e eu: "Caramba, Será que vai dar certo? Será que vai ficar bom? Será que vai ficar que peso". porque eu só tinha só os Vingadores do rock de Itajubá, os meninos da A Excelis, galera mandava Jean da Água muito. Viva, a galera das antigas que já, cara, vive com isso. Aí chegou a gente ali cru ali, falei: "Cara, vamos mandar Sim, ver". sim. A primeira vez que eu tive um contato com o rock, eu até comentei isso com a Sarinha na última vez, foi no show do PG. A gente participou da abertura do show do Que PG. bacana. E até então, vindo da Assembleia e tudo mais, não era bem uma área que eu Uhum. conhecia. Admito que eu nem sabia quem que era. Eu não sei se na sua época era assim também, era só tecladão, Era só teclado, tecladão. as tia do coque ali do Circo de Oração com a sanfona, Desse um jeito. pandeirinho ali e o gogozão. Aí eu cheguei lá em Maria da Fé pra abertura, louvamos lá alguns louvores. O mais rock que a gente fez foi Ousado Amor. E quando veio, já chegou ele batendo cabelo lá, assim, muito louco. E eu: "Que isso? Que coisa diferente, que Aham. universo diferente". E só louvor, pedrada. Então foi o primeiro contato que eu tive. Mas com certeza esse do Rock que Rola no Céu foi muito marcante. Foi, cara. E essa música do Aos Pés da Cruz sai? Vamos lá. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração, a
prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme Deus está no meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aê! Lembrei ainda, falei, vou no chute aqui. Agora tá vindo adoração zona, mas quando tá a galera toda com a guitarra, o negócio muda. Não, Fica eu maneiro. tentei lembrar as notas aqui que a galera. Muito louco. É... E o engraçado É, disso, que a gente fez 2 ensaios, lembra? foi 2 A ensaios. gente teve 2 ensaios aí de 1 horinha redonda ali com as músicas. Música que eu nunca tinha cantado na vida, era música de cantar no chuveiro, no carro, música que a gente escuta em fone. E, cara, aí ficou bacana. A galera Sim, gostou, a sim. galera curtiu. E a gente tá falando aqui e tudo mais, né? Mas a galera nem imagina a essência do que foi aquela noite, né? Foi, cara. Então, para que vocês possam ter um pequeno gostinho, eu trouxe um pequeno trechinho de cortes Ô, do que foi glória. aquela noite pra gente poder estar dando uma olhadinha aqui. Maneiro. Então, bora lá, vamos dar uma olhada? Fala a verdade. Bacana, que irado, cara. Vai ter mais, tá chegando mais aí. Ah, A gente com vai certeza. divulgar, vai começar a divulgar em breve agora o evento que a gente vai fazer lá. Prepara aí que a Filadélfia tá dentro. Isso que eu ia perguntar, inclusive, se já tem alguns planos pra gente poder estar aí ativa de novo. Já, com certeza. Dessa vez eu vou ajustar minha agenda para que a gente possa estar fazendo mais coisas juntos. Bacana, cara. Senti que eu fiquei devendo um pouco isso e eu gosto. Dá um prazer imenso ir Cara, é lá fazer a maravilhoso. obra. Maravilhoso. Então, com certeza pode contar comigo. Bacana. Vi que o Jean também tá querendo fazer o Rock Rola no Céu Aham. 2, né? Tá organizando as coisas para ser um evento grande. 2 não, porque ele já sempre fez, né? Mas o segundo depois desse. Acho que vai ser a edição 6 agora. 6 já, olha Nossa, isso. vai ser irado E demais. será que a gente vai contar com a Filadélfia lá? Vamos lá, Janzão, chama nós aí. Chama aí, Janzão. Estamos na expectativa aí do convite. E ali, aquele dia, o senhor me convidou para fazer back, né, nessas canções. E eu fiquei, acho que depois de muito tempo, que normalmente canções que a gente já conhece, arrisca ali alguma coisa, eu tô tocando mesmo. Mas acho que depois de muito tempo eu fiquei inseguro de novo. Nossa, fazia muito tempo que eu não me sentia inseguro com alguma coisa. Só que aí eu comecei a pensar, falei, fazer backing nessas canções que é um universo totalmente diferente É pra tão mim. doido, cara, que quando Deus ele une propósito pra fazer algo ali, parecia que a gente tocava já É. a vida toda. É. E o negócio fluiu naturalmente, como Fluiu a gente falou. naturalmente. Foi só 2 ensaios e assim, bem assim, diretão nas músicas, Sim. música que a gente nunca tocou, nunca cantou.
Sim. E foi sensacional, E cara. aí, como a gente viu ali no vídeo, teve um momento, senhor, que você chegou perto de mim ali, eu com o baixão, e a gente ficou um do lado do outro e Pô, mandou ver no Naves top Imperiais. demais. Ficou Parecia que muito tava no legal. Madison Square Garden ali, tocando ali. Até a É, água rolou junto. só não girei o baixo assim porque tá com cabo. Se não, será que sai o Naves Imperiais 2.0 aí? Vamos lá. Somos como naves imperiais a serviço do nosso rei. Vasos de guerra onde só ainda e não há tempo para olhar, voltar para trás. Somos jovens que creem no Deus vivo, que enviou seu filho para nos salvar. Aleluia, aleluia. Nosso comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus. E aleluia, aleluia. Nosso comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus. Muito bom, que peso absurdo. Maneiro. Eu já tô abusando um pouco da sua garganta, mas Nada, vamos que vamos. naquele dia a gente também puxou Dançar na Chuva, né? Foi. Falando de Essa aí é a Fernandinho. clássica, cara. Todo final de culto, às vezes, já faz um louvor. Vamos finalizar o culto com louvor de malo. Já manda um Dançar na Chuva aí, vai todo mundo Recebe na Dançar na mesma Chuva. pegada. Sai um pedacinho Vamos também? lá. Original mesmo? Uhum. Novo caminho para andar, novo sonho para sonhar. O deserto não é o meu lugar. Nova vida ele prometeu, todo aquele que nele crê. Mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Vou lançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou, eu vou. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Vou lançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou, eu vou. Eu vou lançar na chuva. Nossa, o peso que essa música tem é Meu Deus. absurdo, muito bom. cara. Fernandinho é Fernandinho. Fernandinho é Fernandinho. Eu queria saber também o seguinte: o senhor é hoje em dia o pastor da Bola de Neve, e é uma igreja que eu gostei muito de conhecer. E eu posso parecer um pouco leigo falando isso, mas Bola de Neve nunca passou na minha cabeça desde a Assembleia, até porque antigamente as igrejas eram muito fechadas entre si mesmo, Uhum. né? Então eu nunca tive muita liberdade de conhecer outros lugares, enfim. E aí, quando eu ouvi falar que existe uma igreja chamada Bola de Neve, eu fiquei, de onde que vem isso? E foi só jogando coisa em cima. Não, igreja Bola de Neve, tem uma prancha lá. Eu falei, Prancha de uma surf. prancha, que legal. De onde que vem essa ideia de ter uma prancha de surf e tudo mais? Na verdade, o pessoal. É engraçado que quando a gente vai evangelizar, panfletinho ali, fazer uma ação de evangelismo na rua, a gente já chega na pessoa, ó. Nós não somos uma sorveteria, nós somos a Bola de Neve, não é uma sorveteria, é uma igreja. Aí o pessoal, igreja? Então, assim, o pessoal assusta mesmo. Legal. Mas o engraçado dessa história, lá no ano de 99, o saudoso, né, o finado apóstolo Rina, que era o apóstolo da igreja, faleceu no ano passado, quando ele abriu a igreja, ele era da Renascer, então Deus deu a visão para ele, teve a bênção, abriu ali o grupo dele, era uma célula, ele começou a crescer bastante. E ele trabalhava numa loja lá em São Paulo, é a maior fabricante de prancha do Brasil, a Vian Dreams HD. A galera que é Legal. do surf deve conhecer. Então ele trabalhava nessa loja, tipo a Aquasurf que era em Itajubá aqui. Só que atrás era uma oficina na fábrica de prancha. E quando eles começaram a fazer as reuniões com os cultos ali, começou a encher muito, não tinha, o patrão dele cedeu esse espaço do salão da loja para ele fazer o culto lá, e não tinha onde apoiar a Bíblia. Então ele falou Olha, assim: "Onde que eu vou apoiar a Bíblia?". Então ele foi e pegou a cadeira as cadeiras ali,
e o que tinha na loja era prancha. Ele colocou a prancha assim, virou, colocou a Bíblia pra abrir a Bíblia pra começar a pregar, e cara, virou a Que identidade da igreja até legal, hoje, a que marca registrada incrível. da igreja. E é uma curiosidade, não só pra mim, mas com certeza pra muita gente que não sabe aí, ó, Sim. é por isso. Pastor Tony ama prancha, pastor Tony. Abração, pastor Tony. Pastor sempre brinca, vamos Eu ministrar na prancha. Nossa, eu achei incrível. No dia que eu fui lá, eu olhei ela assim, falei: "Nó, que legal". E virou realmente a identidade, né, porque hoje em dia as igrejas são, tudo padronizadas, Sim. digamos assim. Mas tem a prancha, a gente já sabe que é a bola de neve, É a automaticamente. essência praiana. Até quando eu conheci o Bola mesmo, eu era de uma igreja aqui em Itajubá, e é muito ativo. E quando eu mudei para o Rio, lá para Macaé, eu fui contratado por um time lá para lutar profissionalmente, a igreja que eu era aqui, muito grande também, fechou lá. E eu falei assim: "Cara, essa igreja eu não posso ficar. Se eu ficar sem servir, eu vou ficar louco, eu vou ficar sem doido, se eu não congregar, não estiver junto com alguém ali". E a igreja fechou, eu falei assim: "Agora, pra qual igreja que eu vou, Deus? Vou morar". E aí eu lembrei que o pessoal falava que sempre em igreja praiana, sempre igreja que tem praia, esse litoral, tinha uma igreja chamada Bola de Neve, que aí o púlpito era uma prancha de surf. E na época estava bem assim, bastante gente famosa congregava no Bola na época, Priscila Legal. Alcântara, o Rodolfo Abrantes, essa galera tudo. Eu lembrei, eu falei: "Nossa, aqui tem praia, tô no Rio de Janeiro, eu vou conhecer essa igreja". E eu coloquei no Instagram e achei. Cara, entrei no primeiro culto e estamos aí até hoje. Que Hoje pastoreando legal, a que igreja legal. também. E aí todas essas ideias praianas acabou se tornando uma identidade, É né. essência. Porque eu também vi que tem qual que é o nome mesmo do negócio de oferta? O gasofilácio É de é o skate? skate, é os trust do skate, assim. Muito legal, E a muito legal. frase, olha que engraçado, o trust do skate, a frase slogan da igreja é "In Jesus we trust", que Uhum, é "Nós confiamos em Jesus", e o sim. trust, que é do skate ali, que ficava ali, virou o confiamos, Olha né. só, que legal. E o que eu quero chegar nessa parte, não só para dar a curiosidade, né, para o pessoal que Aham. tem dúvida aí, mas é que, não sei se é mito ou se é verdade, mas ainda nessa característica praiana, dizem que o Bola de Neve é bem conhecido também por cantar reggae, louvores em reggae. É isso mesmo ou é mais mito? Hoje mudou bastante, É? mas a essência do bola é reggae. Você chega no culto lá, você vê que a abertura do culto é uma instrumentação de reggae ali no violãozinho de Que fundo, bem um legal. negócio bem despojado, assim, pra abrir. Dízimo e oferta também, o louvorzinho é tudo em reggae. Ah, a gente cantou um Ousado Amor, cantou um A Ele a Glória, em reggae. A Ele a glória. Muito legal, muito legal. Porque isso E impacta o pessoal fala assim: sim, "Caramba, isso aqui é uma igreja, cara". já pega algo diferente, né. Aham, E eu fui pesquisar e, nossa, nisso, igreja, bola de neve, louvores em reggae, achei uma playlist gigantesca. tem. Muitos louvores muito bonito. Eu estava inclusive escutando, eh eh, tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei e ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Muito legal, É muito tudo em reggae, a legal. gente tem a arte de transformar tudo em reggae. Aquela tua palavra é uma semente, é tudo que Tua tem palavra reggae é uma lá, já é semente. ela. A Palavra é uma Semente eu fui conhecer pouco tempo atrás, lá na Vida na Palavra mesmo, que o Gui puxou. E Nossa, que legal tocar, muito legal. E a gente tem, acho, não sei se é o único, mas eu acho que é o conhecido, que é o Salomão do Reggae, Salomão do que reggae. foca realmente no reggae, mas tem vários outros cantores convencionais que puxam louvores em reggae, Sim, né. Eu, por exemplo, eu gosto muito de Thales e Eli Soares, eu sou mais da área do maravilhoso, groove. É o maravilhoso. departamento que eu me identifico bastante. E o Thales ele tem alguns louvores em reggae, Aham. mas um deles bem conhecido, né, Filho meu, tá fugindo de mim, já tentei
procurei e outra vez você me rejeitou. Porta na cara do eu. Ele é muito legal. Filho meu, tá correndo de mim, é. Ontem eu me lembrei de uma antiga oração que você fez no monte. Lembra, filho, eu chorei. Eu acho que paguei um preço alto demais. Eu tenho tantas coisas pra viver com você. Promessas e promessas aqui várias te esperando, filho. E assim vai. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Tem algum que o senhor conhece? O senhor acabou de citar um no começo, não foi? Qual que foi mesmo? O do reggae, É, a palavra uma semente, antes dele. Teve uma outra lá que era boa. a Ilha Glória. A Ilha Glória. Será que foi essa? Tem também o Pousada Amor. Na verdade, ela Pousada Amor? tudo que pega, ela transforma em reggae. O A Ilha Glória. Qual tom seria legal? Isso pode ser esse mais Esse tá bom? baixinho. Pode ir direto. E a Ilha Glória. E a Ilha Glória. E a Ilha Glória. Pra sempre. Amém. Yo, 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 yo. Sempre, amém. Cara, tem uns pastores tão sinistros no bola que é mais antigão. Que os caras eles conseguem misturar o worship com reggae. E você não sabe se tá tocando reggae e se Nem tá dá pra tocando worship. identificar. Na voz e no instrumental, cara, é lindo você ver. Você fala assim, Que caramba, legal. não sei se é adoração, se é Que reggae, legal. o que ele tá fazendo. Inclusive tem um pastor antigo no bola também, chama Nengo Vieira. Ele até anda muito com o Salomão, é das antigas Sim, também. sim. Só reguezão, ele é pastor do bola de Salvador. E você vê que o cara, a linha do cara ali é reggae. Que legal. Cristafari, não sei se a galera conhece o Cristafari. Cristafari. Todo evento que o Bola tem direto também, que pode trazer eles, eles vêm também, Muito ministram bom. muito com a gente. Muito bom. O próprio Salomão do reggae. Sim, sim. Hoje mudou bastante, sabe? Hoje mudou, não é mais aquela raiz reguezeira, onde você vai tem reggae. Então a gente usa muito reggae em evangelismo, ação de rua, ação Sim. social que a gente tá fazendo. A gente põe uma música mais despojada ali, coloca uma reguezeira pra Até tocar. mesmo pra virar algo mais. Não é tradicional a palavra. Eu tava usando agora há pouco. Congregacional. Né? Congregacional. É legal você ter uma diferença ali, mas também é legal você conduzir a igreja. E às vezes os louvores mais convencionais, né, Sim. entram nessa parte. Eu queria fazer uma pergunta pro senhor. É uma pergunta que eu tenho feito pra. Não é que eu tenho feito pra todos os cantores, porque foi um só até agora, né? Mas o que que é adoração pra você? Aonde que acaba ali o cantor e entra o adorador? Acho que tudo começa no serviço, cara, no amor. Então, assim, eh, vai da revelação, cara. Quando você tem a revelação de quem Cristo é, de quem é o Filho de Deus na sua vida, você corresponde ele à altura. Amém. Quando a sua visão lhe é aberta de quem é Jesus, cara, quem que você está adorando, é a mulher samaritana, João 4. Então, quando ela teve a revelação em níveis ali, etapas, Jesus ele chegou, estava parado, ela chegou, pediu água, então ele foi falando um pouquinho em pouquinho, foi falando um pouquinho em pouquinho, ela foi entendendo. E quando ela entendeu quem era Jesus ali, a água da fonte da vida estava ali no poço, cara, ela jogou aquele cântaro ali e falou assim: "Cara, eu tenho que falar isso, porque tem que compartilhar isso com todo mundo". Então aquilo que era necessidade dela, que era sede, ela largou aquele cântaro no chão ali e correu, cara. A primeira missionária da história. Saiu correndo para professar aquilo. Cara, eu encontrei a água da fonte da vida. Meu Eu Deus. cheguei ali no sol do meio-dia com sede, com as minhas emoções destruídas, com vários, já tinha passado pela mão de vários maridos, o emocional devia estar lá todo arrebentado. E ali eu encontrei a água da fonte da vida. O cara com sede, a água que jorra para uma fonte de vida eterna. E ela Aleluia. largou aquela necessidade dela e ela foi declarar isso para todo mundo. Que legal. E consequentemente outros ouviram também. Então, cara,
quando Jesus se revela para você, irmão, quando você tem a revelação de quem é o Filho de Deus, é sim, o que a gente fala no louvor, eu só posso conduzir alguém onde eu já estive. Eu só posso levar alguém até o átrio, ao santíssimo lugar, se lá for meu local de habitação. Se ali glória a Deus. for naquele local ali, além do véu, que o véu já Sim, foi rasgado, sim, então quando eu tenho a revelação de quem é o Filho de Deus, cara, eu só correspondo a ele à altura. Aquilo por aquilo que ele é. sim, com certeza. E nessa responsabilidade que um ministro de louvor tem, que um músico da casa de Deus tem, é que eu acho que vem as atribulações, né? Sim. Porque, querendo ou não, como a gente tinha conversado lá no começo, o músico ele é um ser sensível. Uhum. E essa sensibilidade faz com que seja talvez um alvo maior para os seus sentimentos, né? E a nossa mente é, é o nosso maior inimigo. Então, durante o decorrer, pelo menos comigo foi assim, teve vários momentos que, nossa, a vontade de desistir era gigantesca. E mais ainda quando eu vi pessoas que estavam à minha volta, tocando comigo, próximo ali de mim, já desistindo. Quando vê, foi ficando sozinho. E aí eu pensei, não é possível, por que que eu vou continuar então, se no lugar de ser algo bom, no lugar de ser algo agradável, Sim. tá sendo um fardo. É E aí que esses, aí que entra o problema. e esses pensamentos vêm. E aí foi aí que eu entendi, tá, mas no fardo, você vai adorar com alegria ou você vai adorar com tristeza? Adoração ela é um estilo de vida, cara. Então, assim, você se adora feliz, quando tá tudo péssimo, quando tá tudo dando certo, quando tá faltando tudo, é ali que o nosso coração ele é provado. Não é É ali verdade? que ele é provado, experimentado e pressionado, É porque Deus verdade. trabalha na pressão, cara. Deus trabalha na pressão e não tem como a gente produzir azeite, né, o óleo da unção ali, o azeite para manter a lamparina acesa, cheia da presença, a Sim. famosa botija, se não for através da pressão. A azeitona ela é pressionada na pedra ali, ó, na rolo de pedra. Então a gente consegue só produzir esse óleo, essa essência pura, que é o óleo que vem da essência do Senhor Jesus, é na pressão. E a gente percebe que você entende o que realmente é adoração quando ir na igreja, conduzir a igreja de oração e entregar o seu louvor a Deus é maior do que qualquer problema que você possa estar passando, é maior do que qualquer dificuldade que você possa estar passando. Num dos dias mais difíceis da minha vida que eu tive, eu achei, no ensaio mesmo, totalmente abalado, que eu não iria conseguir. Eu achei que eu ia ter que dar um tempo, pedir um espaço, mas não, foi um dos dias que eu mais entreguei, foi um dos dias que eu mais louvei, porque a gente tem que entender que é para Ele. Mas, citando um outro exemplo um pouco mais fora da nossa área, eu tenho um aluno, né, um dos meus alunos, e ele vai na igreja e tudo, mas não faz parte de ministério de louvor, não Aham. faz parte de equipe. E ele gosta de ir lá na aula, tocar e louvar a Deus, aprendendo ali mesmo. Eu ensino um dó, ele aprende um louvor, a gente canta aquele louvor ali várias vezes. Maneiro. E aí, teve um dia que eu vi ele postando lá, um dia antes da aula, que infelizmente a mãe dele tinha falecido. E eu falei, poxa vida, né? Que momento complicado. Falei pra ele ficar em paz, não precisava vir, a gente repunha depois, dava um jeito. Uhum. Ele falou, não, eu vou na aula porque é o momento em que eu gosto de estar, que é na Olha presença só. de Deus. E que talvez eu vou ter a semana mais difícil da minha vida, mas eu acredito que esse momento vai ser alegre pra mim. Olha pra você. E é onde Deus te usa, né, E cara. aonde É Deus onde usa. é isso que é o legal, porque é propósito. Adoração é isso, é um estilo de vida. Então a gente não depende ali do púlpito, de um culto, de uma liturgia, de um protocolo, de um ambiente ali de estrutura, templo, pra gente exercer o que a gente vive Não, na vida. Por isso que a adoração ela é um estilo de vida. vai no que a gente vive Aham. mesmo, É vai isso que nos Jesus é exemplos. isso que Jesus falou pra mulher no poço, pra samaritana. Ela falou: "Ah, na onde que é o certo adorar então? Você é profeta, você sabe da Bíblia, então onde que é certo adorar? Lá no templo, aonde vocês falam, ou aqui no monte?" Aí Jesus fala assim: "Minha querida, não é o lugar, é quem e como você vai adorar, é Glória a quem você Deus. vai adorar e como você vai adorar, em espírito e em verdade. É Glória a esses que o Deus. Pai procura." E essa hora já chegou, tá chegando um tempo e essa hora já chegou, Sim. em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Foi engraçado você falar sobre isso, porque eu tive essa mesma experiência. Eu lembro que eu tinha recente entrado no louvor, e aí passou 2020, 21, um ano e pouco ali ministrando louvor, já adaptado um pouquinho, e eu tive quando chegou a pandemia, onde eu comecei a ser tratado ali, a ser treinado no louvor, comecei a exercer de fato um ministro de louvor, apesar de eu não me considerar um ministro de louvor, que até hoje eu falo assim: "Deus, eu subo lá para falar o que o senhor quer falar e adorar o Senhor com todas as minhas forças."
mas não sou um cantor, não músico profissional. Mas, assim, e meu pai faleceu bem no comecinho da pandemia, bem foi em fevereiro de 2021. E eu vim aqui para Itajubá, eu deixei a igreja lá, eu vim aqui para Itajubá, para Minas, para resolver as coisas, ver questão burocrática ali de, funeral, essas coisas. E, cara, aí eu tive uma experiência tão grande com o Espírito Santo, cara, que eu cheguei aqui na segunda, aí ele faleceu ele estava internado, né, entubado, e aí ele faleceu na madrugada de terça para quarta. E eu lembro que na mesma semana eu voltei para o Rio, que eu resolvi voltar embora para casa, vim para cá de novo, recomeçar minha vida toda aqui. Eu lembro que eu voltei para casa, eu cheguei no Rio na quinta-feira, e no Bola a gente tem o culto na quinta, o sábado é o Flame, que é o culto jovem, e no domingo Sim, o culto. E eu ministrei louvor na quinta, olha no só. sábado no culto jovem, no domingo. Quebrado, coração destruído, cara. Meu pai, meu herói, minha referência, até nos erros dele me ensinou muito. Então, assim, eu lembro que o coração dilacerado, quebrado, sem força alguma, cara. E o Espírito Santo é onde entra a palavra de Paulo numa das suas cartas, né? Que é na minha fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Glória a Então é Deus. onde a gente é aperfeiçoado e a gente entende que não é sobre a gente. Então, aqueles que estão lá embaixo, tanto aqueles que já são mais maduros, que entende um pouco do que é adoração, e aqueles que não entendem nada, que acha que é chegar ali, você cantar 3 músicas, 40 minutinhos, ele já adorou a Deus, ele tá precisando receber algo. E através da sua ferida ali, do seu coração quebrado, é onde a sua azeitona foi pressionada, que você derrama aquele óleo puro, aquele azeite precioso na vida de outra pessoa, Glória a como um Deus. bálsamo de cura. Glória a E eu Deus. lembro até hoje, cara, eu lembro que o pastor na época lá, ele foi encerrar o culto, ele deitou no chão comigo, chorou comigo no chão. E era live ainda, estava começando a voltar o Sim, presencial, e a live captou certinho com ele gritando no chão, chorando ali. Mas, cara, é o dia que o Espírito Santo mais flui. Quando a gente tá com menos vontade, quando a gente tá passando mais dificuldade, quando a gente tá com o coração mais quebrado, é onde o Espírito Santo mais nos usa, porque é sobre ele. é É porque não tudo é sobre sobre o Senhor, nós, não é né, é sobre sobre nós. ele. A gente somos apenas instrumentos, Vaso, cara, somos apenas canal de instrumentos. bênção, vaso. E quando você tá com o coração disponível e disposto, o Senhor ele vai fazer. Amém. Então, assim, foi uma experiência que eu tive. E na mesma situação, no ano seguinte, 2021, passou 2022, minha mãe também é muito doente, fazendo tratamento já de saúde. E eu tinha acabado de descer no culto, eu e a pastora ministrando louvor, ela estava internada. E naquele dia eu falei assim, eu não consegui ir no hospital visitar ela naquele dia, eu falei assim, acho que eu vou amanhã. Hoje tá corrida, é escala, tem que chegar cedo. Então tem que estar na igreja mais cedo, tem que preparar a escala ali, ministrar. Então amanhã eu vou ter mais tempo livre, eu vou lá e visito ela, passo um tempo com ela. Ela também entubada. Eu lembro que a gente ministrou louvor no culto de quinta-feira. A gente acabou de descer, acabou o culto, encerrou o culto, a gente desceu pra estar ali com o pessoal conversando, o celular toca: "Ó, vem, pega os seus irmãos, vem para o hospital aqui, que a gente queria conversar com vocês da família". Ah, meu coração na hora já foi, cara, já vivi a mesma coisa ano passado, a mesma coisa, quando o hospital liga é pra falar o quê? Não é Vai notícia se boa. repetir. E eu falei assim: "Cara, eu acabei de descer de um louvor, ministrei sobre cura, ministrei sobre, cara, palavra de cura". E aí eu cheguei lá, fui ver lá minha mãe também. Então assim, cara, no domingo preguei no culto, o pastor teve que viajar e falou assim: "Ó, eu sei que eu poderia pedir para outro pregar, mas é nessas horas que o Espírito Santo ele faz o que ele tem que fazer e o Amém. Senhor colocou você". Eu preguei naquele domingo. Então minha mãe faleceu na quinta, preguei no domingo. Meu pai faleceu de terça para quarta, viajei no outro dia, quinta, sábado e domingo, ministrei nos 3 Sim. cultos louvor, e o Espírito E Santo e ele isso não é egoísmo, talvez pessoas que não são da igreja não entenderiam. Talvez, poderiam pensar: "Como assim? Você tinha que estar lá com a família e tudo mais", mas não é isso. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer, porque igual você falou, talvez mesmo estando abalado, naquele dia de culto tem alguém lá embaixo que está precisando ouvir um pouquinho mais do Senhor. esse é o paradoxo do reino de Deus, é perder para ganhar, morrer para viver, É, diminuir para crescer. sim. E isso até me lembrou um louvor do Thales mesmo, que fala exatamente isso, né. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Bom demais, É cara. incrível. Eu lembro que eu ministrava muito aquela do Fred Arraiz, é aquela: "Eu descanso Sim, em sim. ti, Rei dos reis". A gente parece que tá cantando pra gente, mas, cara, outras pessoas estavam É a ouvindo ali, verdadeira entrega. e o pessoal via aquilo, via que assim, cara, não era questão de querer parecer.
aquela secura de estar querendo cantar, estar ali no louvor, não, cara, era algo que a gente vivia. É, Era um estilo de vida que vinha do secreto e refletia aquilo ali no público para todo mundo, e o pessoal via que Deus ele operava ali. E é o que me fez permanecer hoje. Então foi nesses momentos, assim, nessas situações, que Deus ele forjou, trabalhou meu coração para hoje estar fazendo o que a gente faz, senão com certeza. a gente não tem marca, cara, é a cicatriz que gera cura. E isso me lembra o louvor Essência da Adoração. Consegue cantar ela, um Vamos pedacinho? lá. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. La, 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 la. La, 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 la. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pastor, estamos chegando ao final. Ô, glória. Não, Sacanagem, não pouquinho queria parar, tempo. não. Queria poder conversar bem mais. Não tô nem medindo a hora. Ah, bom Quanto que demais. deu, Nem vi a hora que é Michel? também. 1h20? Olha Aí, ó, só. tá bom. Deixar Tá. aqui vai até amanhã, até a Se primeira deixar, vai vigília. embora. Benção demais, cara. Glória a É, Deus. o último deu 1h23, tá? Acho que estamos certinho, cravado, risca. pontuais. Quero te agradecer já. Muito obrigado de novo por ter cedido esse Bom, momento de eu que adoração agradeço o aqui. convite, a honra de estar aqui participando desse projeto. Com Tem tanta certeza. tanta gente fera e top na cidade, eu sinto honrado de estar aqui. E eu espero te ver de novo aqui. Com certeza, A vamos gente sim, vai fazer mais um. Espero a sua esposa com e certeza, depois ainda mais um, vocês dois juntos. com certeza. E para encerrar, a gente costuma fazer um pequeno quadro aqui, onde eu lancei lá para a galera pedir alguns louvores, né? Aham. O Gui pediu Vitorioso És. Vitorioso és. Sai o refrão? Vamos lá. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. Aê! Abração, Gui. Abraço, Gui. Meu aluno Bruno, ele pediu Santo Espírito, que a gente até Santo estava Espírito, testando aí, ó. aqui antes. Sai o refrãozinho? Vamos lá. Santo Espírito, és bem-vindo a
dados por tua glória. Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Abraço, Bruno. Abração, meu querido. Tivemos um pedido de um pastor Claudemir, da Igreja Missionária. Glória a Deus. Ele pediu alguma do Thales. Sabe alguma? Do Thales. Tem uma que eu esqueci o nome, cara. Tava até brincando em cantar lá em casa esses dias. Pode ser Deus Me Ama. Deus me ama. Eu tinha pensado Todo nela. mundo conhece. Eu tinha pensado Vamos ver nela. se vai aqui. Deixa eu só lembrar ela, que ela é da antigueira. Nossa, essa aí é. Pior que eu tinha pensado exatamente nela. Deus me ama é fera. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra nós. E o último pedido aqui que a gente tem é da pastora Rafaela. Olha só que maravilha. Ela pediu uma que a gente já louvou, mas como é alguém tão importante assim, acho que vale a pena repetir, né? O coração que acelera. Quem já pisou? Glória a Deus. Vamos passar de novo. Vamos passar o refrãozinho. Acho que foi dó que a gente fez, né? Em ré. Foi em ré? Manda um ré pra ver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Vamos louvar a parte de glória. Aleluia. Te espero aqui, hein, pastora. Te amo, amor. Beijo no coração. Pastor, muito obrigado novamente. Eu que agradeço, Deus meu querido. abençoe. Uma honra, viu? Deus abençoe sua vida, seu ministério, Amém. a sua família. Amém. Deus abençoe sua igreja. E Amém. que em nome de Jesus esse ano seja um ano abençoado para cada um de vocês lá. E que a gente possa estar fazendo mais coisas Glória juntos. a Deus, vamos né? junto. Com certeza. Filadélfia vem aí. Obrigado pelo convite, viu? Deus abençoe, Deus Amém. prospere esse podcast, que vidas possam ser alcançadas, ministros de louvor possam ser edificadas Em nome de Jesus. através da sua vida. E glória a Deus por esse projeto Amém. que Deus Muito colocou no seu obrigado. coração. Muito Em obrigado. nome de Jesus. Amém. Galerinha, esse foi mais um episódio, segundo episódio do programa Momento de Adoração. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Como eu sempre digo, o que seria do programa sem ter quem assista? Então, que este programa edifique a sua vida em nome de Jesus. Um abraço e até o terceiro episódio com mais um ministro de louvor abençoado. Deus Um abençoe. abraço. Deus abençoe.